Olá, eu sou Daniel Marques. Nós estamos no 7º módulo do curso Manual do Vencedor. E nessa aula, gostaria de começar a falar a respeito dos dons espirituais, uma chave para ser usado por Deus. Então, nós vemos que os dons são recursos, ferramentas dadas a todo cristão, todo aquele que é nascido de novo, que foi transformado por Deus, para que ele possa ser usado por Deus na vida da igreja, em qualquer lugar que ele estiver, na verdade. Deus ele pode nos usar através dos dons espirituais em qualquer lugar e de qualquer forma, da maneira que ele deseja. E nós percebemos que esses dias são dias de um grande reavivamento no qual o Senhor tem estabelecido sobre a igreja. E o Senhor deseja que a igreja seja uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que não se conforme simplesmente em participar das reuniões, em participar dos cultos, uma igreja que deseja realmente fazer a diferença, ser usada por Deus. E o reavivamento busca a restauração da igreja para as manifestações sobrenaturais, que foram tão poderosas na igreja primitiva. Ao olharmos ali para o livro de Atos, percebemos quantas coisas poderosas aconteceram. Eram pessoas ressuscitando, aleijados voltando a andar, era 3.000 pessoas se batizando de uma só vez. Ou seja, a igreja primitiva, que é a igreja de Atos, ela caminhava e vivia sob essa perspectiva da manifestação dos dons, da manifestação dos sinais, prodígios e operações do Espírito Santo. E nosso desejo deve ser usado por Deus da mesma forma hoje. E podemos dizer que há muitos dons mencionados na Bíblia e uma grande necessidade de ensinamento. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, e nesse texto é onde fala mais especificamente a respeito dos dons, que nós não devemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais. Não podemos lidar com eles de maneira leviana, ignorá-los, mas devemos conhecê-los, entender o que são esses dons espirituais e buscar ser usado por Deus relacionado a esses dons. E podemos classificá-los em 3 categorias: dons verbais, dons de revelação e dons de habilidade. Os dons verbais seriam o dom de línguas, dom de interpretação de línguas e o dom de profecias. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, discernimento de espírito e palavra de conhecimento. E os dons de habilidade são os dons da fé, dons de cura e dons de milagre. Nós não vamos ler o texto aqui, mas se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, você vai poder ver que estão descritos todos esses dons ali, pelos quais o apóstolo Paulo menciona e diz que nós devemos conhecer e ser usados por Deus relacionados a eles. Então tem vários outros dons, mas nós vamos nos deter somente nesses que são alguns dos mais importantes e mais poderosos e que edificam mais a vida da igreja e que são estritamente bíblicos. Então, quem o Espírito pode usar na operação de dons espirituais? Quem pode ser usado por Deus? Então, em primeiro lugar, qualquer membro do corpo de Cristo. Qualquer pessoa que tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tenha nascido de novo, que tenha tido uma experiência com Deus e com a igreja, pode ser usado através dos dons espirituais. Outra categoria de pessoa que pode ser usada com dons espirituais: aquele que é cheio com o Espírito Santo. Então, não basta ser membro, você precisa ser cheio do Espírito também. Então, há muitos membros que são ociosos, estão passivos, mas um vencedor é aquele que é cheio do Espírito. Um vencedor é aquele que busca a Deus intensamente, aquele que busca ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus e, consequentemente, pode ser usado por Deus. Aquele que deseja ser usado dessa maneira também. Então, de nada adianta você ser membro, ser cheio do Espírito, mas não desejar. A palavra de Deus ordena lá em 1 Coríntios 12, 31, que nós devemos desejar ser usados por Deus, através dos dons espirituais. Aqueles também que não são ignorantes com relação à operação dos dons, ou seja, você precisa conhecer os dons espirituais. Se você não os conhece, você também não pode ser usado, porque primeiro você vai entender como eles funcionam para depois ser usado por Deus. Aqueles também que desejam os dons, então você pode desejar ser usado
né, através de dons, mas você tem que desejar, né, receber dons da parte de Deus. Então, quando eu falo dom aqui, não especifiquei, mas dons são presentes da parte de Deus. Essa palavra dom significa isso, significa um presente, algo que nos é dado gratuitamente. O dom é um presente que Deus nos dá para sermos um canal nas mãos do Senhor. Outro tipo de pessoa é aquela que é motivada por um amor genuíno ao corpo de Cristo. Então, se você ama a igreja, com certeza você vai ser usado por Deus. É aquele que tem um desejo puro de edificar o corpo. Se há um desejo genuíno no coração de alguém de edificar a igreja, ele vai ser usado com dons espirituais. Aquele também que busca excelência na operação dos dons, ou seja, que busca ser usado de uma maneira excelente pelo Senhor. Então, todas essas categorias de pessoas podem ser usadas por Deus através de dons espirituais. E eu gostaria de falar, sobre, primeiramente, os dons verbais. Quais são os dons verbais? Esses dons são o dom de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia. O primeiro dom que eu gostaria de falar é o dom de línguas. Então, às vezes há muita confusão a respeito desse dom, na vida da igreja. Mas podemos dizer que essa manifestação de dom de línguas, ele acontece de duas maneiras. Primeiro, através de línguas devocionais. Então, esse dom é dado a você quando você é batizado no Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo. E você simplesmente libera, você fala. E muitas pessoas se sentem bloqueadas a buscar os dons de línguas. Elas não conseguem, muitas vezes, abrir a boca e falar e liberar aquelas palavras, que na verdade você não entende, porque a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera, só que o nosso espírito é edificado. Então, querido, talvez você tenha esse bloqueio porque você sente medo, às vezes você sente vergonha, às vezes você acha que é uma paranoia, mas para você ser usado por Deus através do dom de línguas, você precisa desfazer-se de todos esses bloqueios e decidir ser usado por Deus. Decidir ser um canal nas mãos de Deus. Então, essa manifestação ela tem duas funções, que é o línguas devocionais e o dom de línguas. As línguas devocionais, elas têm o propósito de edificar a pessoa que a usa. Ela pode ser usada em qualquer lugar, em qualquer momento. Você simplesmente abre a sua boca e começa a falar. Você simplesmente libera a palavra. Libera aquelas línguas que, como eu disse, você não entende necessariamente o que são, mas elas edificam o seu espírito. Em segundo lugar, pode ser usado como um dom, e é usado juntamente com o dom de interpretação. O melhor é que seja, mas não é uma regra. E é para edificação de toda a igreja. Então, o dom de línguas é para edificar a igreja, mas o ideal é que, se for feito por uma só pessoa para toda a igreja, é que seja usado com interpretação para edificação. Agora, existem algumas diretrizes básicas para você poder usar o dom de línguas. Primeiro, precisa ser motivado por amor. Então, o amor é a base de tudo que nós fazemos para Deus. E para ser usado com esse dom, não é diferente. Ele deve ser acompanhado por interpretação, como eu falei, e ele deve ser limitado a, no máximo, 3 expressões por reunião, feito de maneira pública, para que todos ouçam. Para edificação pessoal, você pode usar em qualquer momento, no momento ali do culto da igreja, onde quer que você esteja, você pode utilizá-lo também para sua edificação, para ser cheio do Espírito, mas para que todos ouçam e sejam edificados, o ideal é que sejam no máximo 3 expressões e seja acompanhado do dom de interpretação. Então, o dom de línguas é uma expressão na qual a pessoa fala algo que ela não entende, como eu disse. Mas a mente deve permanecer voltada para Deus. Sua mente deve permanecer focada em Deus. E dessa maneira, a Bíblia diz que o seu espírito ora de fato. Você é edificado. Então é um dom que exige fé como todos os outros, mas que para algumas pessoas talvez vai exigir mais. Principalmente se você for alguém muito racional, que tiver sérias dificuldades de crer que Deus pode usar o dom de línguas para a sua edificação. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato. Por isso que nós oramos em línguas. Então, a Bíblia diz isso, querido. Então, se a palavra de Deus diz, nós não questionamos. Portanto, é importante que você seja usado, que você busque, de fato, usar esse dom. Então, ela também é a maior evidência de que alguém é batizado no Espírito Santo.
A Bíblia mostra lá no livro de Atos, capítulo 2, que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus, não é? E as pessoas que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo, todos falaram em línguas, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, para alguém falar em línguas, ela precisa remover as resistências da sua mente e se entregar por inteiro, permitir que Deus o use para para que ele possa manifestar esse dom. Então, qualquer crente é capaz de edificar o corpo de Cristo através do dom de línguas, mas geralmente ela vem acompanhada de interpretação, como eu já falei. Então, isso deve ser feito de maneira ordenada, debaixo de direção de Deus e daquele que está conduzindo a reunião. Então, o espírito do profeta, a Bíblia diz que ele está sujeito ao profeta. Infelizmente, há muitas igrejas onde não há uma ordem estabelecida e as coisas perdem o controle. Então, isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é mesmo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, há uma ordem estabelecida. Segundo dom é o dom de interpretação. Como eu falei, esse dom ele vem acompanhado do dom de línguas. Mas esse dom ele não é um dom de tradução, como muitas pessoas talvez possam pensar. A pessoa que está interpretando não sabe o que a outra está dizendo. Ele fala simplesmente motivado pelo Espírito Santo. Dessa forma, não podemos interpretar na íntegra o que a outra pessoa está dizendo, mas simplesmente falamos aquilo que o Senhor nos permite falar. Então, aquele que é usado no dom de interpretação de línguas, ele simplesmente fala inspirado por Deus, um após o outro, mas sem necessariamente saber a tradução do que o outro está dizendo. Então, o intérprete ele não entende a língua empregada na expressão verbal. Então, a interpretação é tão sobrenatural quanto o dom de línguas. É simplesmente motivado pela fé. Ninguém vai entender necessariamente de uma forma racional ali o que a outra pessoa está dizendo. Aquele que interpreta, ele fala simplesmente motivado pela inspiração do Espírito Santo. Então, pelo Espírito, o crente é capaz de tornar a expressão verbal compreensível para toda a congregação. É um dom inspirado por Deus e que depende de fé. Quem pode ser usado por esse dom? Então, a Bíblia diz que ele é dado como o Espírito quer. Deus pode usar todos, que são membros do corpo, que são cheios do Espírito, que têm sensibilidade espiritual. Então, desobstrua sua mente, os seus pensamentos, e dessa maneira você pode ser usado por Deus. Permita o Espírito Santo fluir na sua vida e ele pode usar você para a interpretação de línguas. Então, quando a interpretação terminar, pare. Não tente interpretar a interpretação, deixe isso para que a igreja faça, para que Deus dê a interpretação para cada pessoa, clara ali para cada pessoa. Então, dessa forma, todos nós podemos ser usados. E o terceiro dom é o dom da profecia. O primeiro de línguas, o segundo de interpretação de línguas e o terceiro de profecia. Esses são os dons verbais. Então, a palavra profetizar significa expressar palavras inspiradas. E lá em 1 Coríntios 14, 31, diz que todos os crentes podem exercitar esse dom em determinada ocasião, como o Espírito Santo quiser. O dom da profecia é o dom de declarar palavras inspiradas por Deus para edificar, consolar e exortar. Esses são os três principais objetivos de uma profecia. Então, primeiramente, edificar, que significa fortalecer os crentes. Em segundo lugar, exortar, ou seja, confrontá-los e desafiá-los a avançar em Deus. E consolá-los, que é falar palavras de consolo e encorajamento. Então, a profecia nunca vem para desanimar, nunca vem para desmotivar, ela sempre vem para levantar, para estabelecer um marco, para estabelecer motivação, para encorajar os crentes. Então, há pelo menos 3 mal-entendidos a respeito das profecias. Primeiro, elas não devem ser confundidas com a pregação. Uma coisa é a pregação da palavra, outra coisa é a profecia, querido. Não confunda as coisas. Segundo, o dom da profecia não é para predizer futuro de ninguém. Então, muitas pessoas confundem a profecia com cartomante ou bola de cristal. Quando eu digo isso, eu quero dizer no sentido de que a profecia não é para predizer seu futuro, mas é para edificar a sua fé, querido. Terceiro, esse dom não é para direção pessoal, mas é para uma direção geral, para a igreja. É para que você saiba, de fato, o que o Senhor está dizendo para você no sentido de exortar, consolar e edificar, como eu já disse.
E qual que é o ensinamento bíblico sobre o dom de profecia? Primeiro, é para falar sobrenaturalmente ao homem. Não é uma palavra natural, mas é uma palavra espiritual da parte de Deus. A profecia convence o indouto, convence aquele que desconhece as coisas de Deus. Principalmente se é uma profecia que toca em uma área, às vezes, da vida da pessoa que verdadeiramente ela está passando por aquela situação que é profetizada, que é declarada. A profecia funciona para que os crentes possam aprender. Então a profecia nos ensina também, não é? Nos ensina a respeito dos dons, nos ensina a respeito do poder de Deus. Todos devem desejar e procurar com zelo esse dom também. Né? Então precisamos desejar, porque a profecia é um dos dons que mais edificam a vida da igreja. Nós devemos procurar incansavelmente. A pessoa que está operando esse dom é responsável pelo seu uso e abuso, e por fim as profecias devem ser julgadas. Uma profecia nunca deve ser tida como definitiva na vida de alguém. Ela deve ser tida como uma palavra dada por um homem ou uma mulher de Deus, mas que deve ser julgada. Um grande problema é que muitas pessoas, às vezes, elas ouvem a profecia e julgam como se aquilo fosse o desfecho, se aquilo fosse definidor. E ele toma decisões, às vezes, baseado na profecia. Mas um detalhe importante a respeito de profecias é que elas vêm para testificar algo que já está no nosso coração. Mas como que nós julgamos uma profecia? Então, uma profecia genuína, ela, primeiro, nunca vai contradizer a palavra de Deus escrita. Ela nunca vai contra as verdades da palavra. Segundo, ela sempre vai exaltar Jesus, nunca vai o difamar. Nunca vai falar mal de Jesus ou da palavra e contra a palavra. Uma profecia sempre edifica, exorta e consola, como eu já falei. Ela deveria testificar com a maioria dos crentes presentes e com você que recebe a profecia. Ela não quebra o espírito da reunião, não quebra aquele ambiente. A profecia também, se tiver aspecto de predição, ela se cumpre. Amém? Então tudo isso são aspectos importantes para que você possa julgar uma profecia. E como que nós podemos ser usados nesse dom? Primeiramente, descanse em Deus, não fique tenso. Espere para ouvir a voz de Deus, saber aquilo que Ele deseja falar ao seu coração. Mantenha sua mente aberta para a voz do Senhor. Lembre-se que esse é um dom operado pela fé, não é algo simplesmente natural, mas que Deus opera. Comece a falar tudo aquilo que Deus der a você, colocar no seu coração. Enquanto você estiver falando, esteja esperando em Deus silenciosamente para obter o resto da resposta. Não profetize além da medida da sua fé. Fale somente aquilo que você sentir no seu espírito, que Deus falar ao seu coração. E tenha um discernimento quando o Espírito Santo acabar de falar. Então essas são diretrizes básicas para que você seja usado no dom de profecia, querido. Eu creio que esse é um dom poderoso que o Senhor deseja usar todos nós. Guarde esses princípios, essas diretrizes básicas para que Deus possa te usar. Então nós encerramos aqui a aula de hoje, falando somente sobre o dom de línguas, de interpretação de línguas e o dom de profecia, que são os dons classificados como verbais. Próxima aula nós continuamos falando a respeito de dons. Eu espero você.